Vacinação de educadores físicos de uma academia gera polêmica no sul do estado. Começa a transferência de pacientes de Covid-19 de Santa Catarina para o estado do Espírito Santo. Polícia Civil deflagra a operação de combate à organização criminosa e cumpre mandados em várias cidades catarinenses. No esporte, clássico entre Avaí e Figueirense movimenta a rodada do Campeonato Catarinense. E veja também, catarinenses começam a entregar a declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma ótima noite para você. O Band Cidade de hoje começa com uma polêmica. Profissionais de uma academia do sul do estado foram vacinados contra a Covid-19. A imunização contraria as normas fixadas pelo Plano Estadual de Vacinação. Veja na reportagem de João Paulo Cardoso. A foto foi publicada na semana passada nas redes sociais de uma academia de ginástica de Garopaba, no sul do estado. A imagem mostra a vacinação contra a Covid-19 em educadores físicos que trabalham no local. A publicação gerou polêmica. Nas ruas, teve gente que questionou a aplicação dos educadores físicos antes de outros grupos prioritários. Eu acho um absurdo, né? Porque, primeiramente, os idosos. Vários grupos prioritários ainda não foram vacinados, grande parte da população ainda não foi vacinada. É um pouquinho desnecessário. Tenho conhecidos que são da saúde que ainda não foram vacinados. Então, acredito que, a minha opinião é que teriam que dar prioridade para quem está no combate à pandemia, né? O diretor da Vigilância Epidemiológica Estadual afirma que a aplicação da vacina em educadores físicos contraria o Plano Estadual de Imunização, que prevê prioridade de vacinação para idosos e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Nesse primeiro momento foram definidos alguns grupos prioritários, entre eles o grupo de trabalhadores de saúde. Entretanto, as doses recebidas até o momento ainda não atendem todo o público-alvo desse grupo. Assim, o Estado, juntamente com os municípios, através da Comissão Intergestores Bipartite, definiu critérios de priorização para esses trabalhadores, ou seja, definindo aqueles mais expostos, mas com risco maior de contrair a infecção, para que recebessem a vacina no primeiro momento. Depois de tanta polêmica, o assunto repercutiu em uma ação no Supremo Tribunal Federal, que determinou que o governo federal elaborasse um detalhamento claro dos grupos prioritários para as campanhas de vacinação. No dia 8 de fevereiro, o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, deu prazo de 5 dias para que o Ministério da Saúde definisse as prioridades e os critérios dentro dos grupos prioritários já estabelecidos. No último dia 19 de fevereiro, o ministro atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e concedeu mais 5 dias para o envio das informações. Bom, em nota, a Prefeitura Municipal de Garopaba justificou a vacinação ao dizer que o educador físico é considerado um profissional de saúde desde 2017 pelo Ministério da Saúde. Informou também que a imunização estaria permitida após uma definição da Comissão Intergestores Bipartite, que envolve gestores de saúde municipais e estaduais. A Prefeitura informou também que já vacinou os profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19 e que, por isso, 4 educadores físicos foram vacinados. 94 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Vamos ver os dados aqui no telão do Band Cidade comigo. Com essas mortes, chegou então a 7.618 o total de catarinenses que perderam a vida, perderam a batalha para a Covid-19 desde o começo da pandemia. Taxa de letalidade em 1,1%. 7.209 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas. O total agora, então, é de 688.600 confirmações, com ainda um quantitativo de 643.910 pacientes recuperados da contaminação e 37.072 casos em acompanhamento. 99,3% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com apenas 9 vagos atualmente. Só que tem 217 solicitações de transferência de pacientes, ou seja, fila de espera por leitos de UTI. Já foram feitas essas solicitações para a Central de Regulação de Internações no estado, ou seja, tem falta de leitos de UTI em Santa Catarina. Começou na manhã de hoje a transferência de pacientes com Covid-19 aqui de Santa Catarina para o estado do Espírito Santo.
A transferência começou por pacientes do oeste do estado, região com maior fila de espera. O paciente saiu por volta das 11 horas da manhã de Chapecó e chegou ao estado do Espírito Santo durante a tarde. Após desembarcar no aeroporto, o paciente foi levado de ambulância para o Hospital Jaime Santos Neves, em Serra, na Grande Vitória. É para esta unidade que vão ser levados todos os catarinenses transferidos. Cada um vai ser transportado de forma individual por causa da gravidade do estado de saúde. O transporte vai ser feito por aviões do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Catarinense. E Santa Catarina recebeu mais doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira. A distribuição para os municípios já começou. As doses recebidas foram da Coronavac e chegaram ao aeroporto de Florianópolis por volta de 8 horas da manhã de hoje. Das 91.200 doses, metade vai ser distribuída aos 295 municípios catarinenses, para dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde e dos idosos com idades entre 80 e 84 anos, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde. O restante vai ficar armazenado para garantir a aplicação da segunda dose. Até o momento, o estado recebeu 405.800 doses de vacinas contra a Covid-19, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca. Mais de 238 mil doses já foram aplicadas. A volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Florianópolis foi adiada pela prefeitura. O retorno dos estudantes para as salas de aula só vai ocorrer agora no fim de março. Os estudantes voltariam aos bancos escolares no dia 10 de março, próxima quarta-feira, mas o retorno foi adiado para o dia 24 de março. De acordo com a Prefeitura de Florianópolis, o motivo do adiamento é a gravidade da pandemia de coronavírus. Outra ideia é diminuir a circulação de pessoas nas ruas e no transporte coletivo. As aulas na rede municipal de ensino seguem em formato online desde o início do ano letivo, dia 10 de fevereiro. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou ao governador Carlos Moisés, em uma audiência em Brasília nesta terça-feira, que vai visitar o oeste de Santa Catarina. O governador falou que pretende mostrar a situação da região em relação à pandemia de Covid-19. Carlos Moisés também questionou o ministro sobre a possibilidade de uma compra centralizada dos remédios do kit intubação, a fim de evitar um desabastecimento em nível nacional. Hora de análise aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo, tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Boa noite para você que nos assiste. Roberto, como você acabou de falar, estou voltando de férias. Fiz uma pequena comparação entre os 15 dias em que eu fiquei afastado aqui do Band Cidade pelas férias, não é? Dia 15, por exemplo, Roberto, eram 6.746 mortos, 615 mil casos, mais ou menos, e 19 mil casos ativos e uma ocupação de 81,5% de UTI. A gente viu hoje os números. Como é que o estado de Santa Catarina vai de uma situação que já era preocupante para esse verdadeiro descalabro, que a gente pode chamar, falta de leitos, gente morrendo por falta de leitos de UTI, a vacinação não anda. Onde é que nós erramos? Conta pra gente, na tua análise. Erramos no pulo. Nós acreditamos que a coisa estaria resolvida e não estava. Eu gostaria de saber onde estão os defensores de abrir tudo, de liberar tudo, de fazer tudo à vontade, das festas clandestinas. Onde estão essas pessoas que não querem o uso de máscara, que não sujeitam-se ao distanciamento social? É isso. Nós tivemos nesse percurso que o Rodrigo citou agora há pouco, férias, muita gente em Florianópolis, carnaval, que não deveria ter acontecido, mas ocorreu de maneira clandestina, aglomerações em tudo que é lugar possível e imaginável e até o retorno às aulas, que deveria ser o de menor impacto. O problema é que as pessoas não querem ver o óbvio. Não está sendo suficiente a estrutura do Estado, a estrutura do município, para atender aqueles pacientes mais graves nas UTIs. E é isso justamente que explodiu. Nós temos pessoas jovens, pessoas já da terceira idade, que estão em estágio avançado de comprometimento dos pulmões, dos rins, por causa da Covid-19. Ora, esse pessoal não se preveniu? Claro que sim. O problema é que os outros trouxeram para eles também a contaminação. Aqueles que se acham imunes porque são muito jovens ou porque querem curtir a vida. Não há mais tempo para isso. Olhem os números. Estamos chegando a 10% da população de Santa Catarina contaminados. É muita coisa. Dito isso, um grande abraço e até amanhã.
Também é o Roberto com mais opinião aqui no Band Cidade. No próximo bloco tem a situação da Lagoa da Conceição, que está completamente imprópria para o banho. Veja ainda, a operação da Polícia Civil combate organização criminosa e cumpre mandados judiciais em diversas cidades do estado. Detalhes daqui a pouco, eu volto já.